Oi, meu nome é Darda Vitória, este é meu canal e seja bem-vindo a mais um vídeo. Alguns dias atrás eu postei aqui no YouTube o vídeo da apresentação do meu trabalho de teologia que eu fiz lá na igreja. E eu coloquei lá na descrição do vídeo. E também eu até falei um pouco no início, que foi a apresentação de um trabalho do curso básico de teologia, que está sendo disponibilizado pelo pessoal lá da minha igreja e tudo mais. É um curso bem básico mesmo, é o básico do básico. Enfim, se você não assistiu o vídeo dessa minha apresentação, corre lá e assiste, porque, na minha opinião, modéstia à parte, ficou muito bom. E hoje temos mais um trabalho a ser feito, e dessa vez é um trabalho diferente, não vai precisar de apresentação. Nós precisaremos apenas fazer um resumo de um livro da Bíblia. E então eu decidi fazer esse estudo do livro com vocês aqui neste canal maravilhoso de Deus. Então vamos fazer esse estudo comigo? Eu escolhi as duas cartas de Pedro. Eu tava em dúvida se eu fazia da primeira ou da segunda. Aí eu falei assim, quer saber de uma, eu vou fazer das duas. E por que eu pensei em Pedro? Primeiro eu pensei assim, eu vou fazer o resumo de um livro curto. E quando a gente pensa em livros curtos, a gente pensa no mais no mais curto de todos, que é o de João. Eu não me lembro se é a segunda ou a terceira, porque pra mim não tem distinção. Olha a segunda e a terceira aí. Pra mim é tudo do mesmo tamanho, mas acho que uma das duas é menor, né? Do que a outra. Então eu falei assim, não. Também não vou pegar o menor do menor, né? Aí também acho que já é um pouco demais. Vou pegar Pedro. Aí vou fazer logo dos dois. Da primeira carta de Pedro e da segunda carta. Eu vou fazer aqui pelo notebook mesmo, igual eu já mostrei ali. O aplicativo que eu uso é o da Microsoft, o OneNote. Que eu, graças a Deus, não estou tendo que pagar. E eu tô muito feliz com isso, porque os outros, como Word, sabe, PowerPoint, eu não consigo usar porque precisa pagar. E esse daqui, que é o mais importante de todos, eu não preciso. Então eu sou muito grata a Deus, porque não tô precisando pagar. Só pra constar, eu já orei, tá bom? Eu já orei antes de começar a gravar, porque eu acho que o momento de oração é uma coisa muito íntima. Como um momento desse assim, eu já orei. Se você for fazer esse estudo comigo, que seria muito legal, tipo, nesse momento, seria bom que você fizesse a sua oração na sua intimidade, você com Deus, do seu jeitinho, para você iniciar o seu estudo bíblico, porque não se inicia uma leitura bíblica, um estudo bíblico sem orar, pelo amor de Deus. Você precisa que o Espírito Santo abra o seu entendimento para você poder entender o que ele está falando com você por meio da palavra dele, que é uma palavra viva e eficaz. E é aquela coisa. Se você ler o mesmo versículo da Bíblia todos os dias você vai ter uma interpretação diferente daquilo. Não uma que contradiz a outra, mas uma que complementa a outra, sabe? E é muito gostoso isso. Você consegue tirar uma lição diferente do mesmo versículo, da mesma história, da mesma parábola, de tudo ali. De uma história, de um versículo, um pequeno versículo, você consegue tirar várias aprendizagens. Chega de enrola, bora ler? Bora ler. Ah, eu não concluí o que eu tava falando sobre a escolha do livro. Porque, bom, primeiro eu pensei num livro que fosse curto. E aí ficou Pedro na minha cabeça. Ficou Pedro. E eu vou fazer Pedro. Às vezes a gente fica aquela coisa, né? Vai que não é uma coisa minha, vai que não é uma coisa da minha cabeça, sim do Espírito Santo. Então, bora no que tá ali gritando no coração e na mente, não é verdade? Caraca, gente, no primeiro versículo, que Pedro fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto. Caraca, eu marquei isso aqui achando tão lindo e tal. Aí depois eu vim ver de novo, o ponto tava escrito com letra maiúscula. Eu, ponto é uma cidade. Aí eu fui pesquisar e ponto é uma província. Eu achei que com ponto ele tava tipo assim, peregrinos dispersos no ponto, tipo assim, sei lá, no ponto de partida, no ponto que lhes foi posto, no posto, tipo assim, no lugar. Entende? No ponto, tipo, no lugar. Peregrinos dispersos no ponto. Aqui no site, Apologeta, tá dizendo, né, que a palavra dispersão vem de diáspora, do grego, né, que é o ato de sair. Aqui tinha definido certinho. O termo diáspora define o deslocamento, normalmente forçado ou incentivado, de massas populacionais originárias de uma zona determinada para várias áreas de acolhimento distintas. Tipo, sei lá, como se fosse o exílio. Acho que isso, mais ou menos, né?
o exílio lá da Babilônia. Dispersão, diáspora no grego, é a designação particularmente dada à condição dos judeus exilados depois do cativeiro babilônico. Depois, depois, isso. Depois do cativeiro, que acho que eles saíram de lá, né? Para poder voltar para as suas terras. Como os dispersos de Israel. Entendi. Peregrinos dispersos no ponto. Também porque essa questão aqui do... eu ia começar a falar, mas eu falei assim, não, deixa eu ler aqui primeiro para ter certeza. Porque eu já tinha estudado sobre isso antes. Porque ele vai falar dos peregrinos dispersos, só que depois de Cristo, não vai mais usar esse termo de peregrino somente no tocante aos exilados da Babilônia, né? Que eles estavam sendo peregrinos lá. Mas, depois que eles saíram da Babilônia e tudo mais, depois do conhecimento de que viria o Messias e tudo mais, nós que esperamos isso nos tornamos automaticamente todos peregrinos nessa terra, perambulantes nessa terra. Estamos aqui só de passagem. Estamos aqui num exílio nessa terra para depois voltar ao nosso lar, que é o céu. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Porque às vezes é comum a gente achar que é a nossa fé que nos protege, que é a nossa oração que nos protege, é o nosso louvor que nos protege, é o que a gente faz que nos protege, mas não. Quem nos protege, quem faz tudo por nós é Deus. Só que mediante essas coisas, não são essas coisas que vão fazer alguma coisa por nós. Não somos nós mesmos que vamos fazer alguma coisa por nós, alguma coisa de bom, alguma coisa boa por nós, mas é Deus, pelo seu poder, mediante as coisas que fazemos. É diferente. Não é através, tá? Só uma dica de português aqui. Não é através da nossa fé, não é através da nossa oração, do nosso louvor, não é através. O que é através? Quero explicar bem visualmente. Porque foi o que a minha professora de português, que Deus a tenha, me ensinou para a redação Enem. O lápis atravessou a folha. O lápis passou através da folha. A luz está batendo no meu quarto através da janela, porque ela está passando pela janela, ela está atravessando a janela. Então, deu para perceber aí? Deu para aprender? Caraca, já tem muito tempo que eu tô aqui. Já tem 40 minutos que eu tô aqui e ainda tô na primeira página. Mas eu conversei muito com vocês, né? Tô repensando esse negócio. Tô pensando em fazer só a primeira carta. Eu só vou fazer da primeira carta, viu? Não vai dar não, porque senão vai ficar muito tarde. E outra coisa também que me faz gostar muito de Pedro, eu raramente lembro o versículo exato e me confundo até se é 1ª ou 2ª Pedro, mas tá aqui em 1ª Pedro, no versículo 15, que é esse versículo aqui que eu já usei para pregar, que é: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Aí aqui no versículo 16,
Pedro vai fazer a referência, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, sejam santos porque Deus é santo e Ele merece que nós sejamos santos. E essa referência é de Levítico. Várias passagens de Levítico, tá aqui. Gente, vocês sabiam que eu não sabia o que significa fraternidade, fraternal? Ai, que não sei o que, visando ao amor fraternal e sincero. Eu ficava na dúvida e acho que até hoje eu nunca tinha pesquisado. Acontece, né, gente? Você ficar na dúvida e não pesquisar. Acontece, né? Mas agora eu não sou mais assim, eu pesquiso. Fraternidade é tipo irmandade. Tem algumas coisas que Pedro repete bastante aqui. A palavra do Senhor permanece para sempre. Olha, Isaías 40, referência a Isaías 40. E Jesus falou isso. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Caraca, eu vi o vídeo do menino ontem falando sobre a maledicência. Ele deu um rápido link na maledicência, mas ele falou que até a fofoca faz parte da maledicência. Todo tipo de dizer ruim que sai da nossa boca é maledicência. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que sai da nossa boca. Tudo. Eu até li um versículo esses dias, que está em Lucas, que serve muito pra gente abrir os nossos olhos com relação a isso da fofoca, sabe? Lucas 12, advertências e motivações. Versículo 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado aos telhados. Cuidado, gente. Cuidado com o que vocês sussurram. Eu preciso tomar cuidado. O versículo 2 do capítulo 2 tem vários pontos interessantes. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Quando a gente prova que o Senhor é bom, quando a gente experimenta que Deus é bom, por meio, obviamente, das obras dele, né? Não vamos ser hipócritas, porque a gente só conhece que Deus é bom por meio das obras dele. A gente só tem essa experiência por meio de alguma obra que ele faz na nossa vida. Por meio de algum milagre, por meio de alguma coisa que ele nos permite sentir. Alguma obra vinda de Deus. Primeiro a gente prova isso. E aí depois a gente tem que desejar de coração o leite espiritual puro. Que ele está fazendo referência ao versículo 1, para que a gente se livre de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda maledicência, toda espécie de maledicência. E nos livrando disso, a gente vai estar... Na verdade, para a gente se livrar disso, verdadeiramente, a gente tem que desejar de coração o leite espiritual puro, porque em toda a Bíblia a gente vai ver que Deus não quer ninguém que faça nada forçado para ele. Isso é um ponto muito importante. Desejem de coração. Eu li na igreja uma vez um versículo que acho que foi lá em Jeremias, mas eu não vou me lembrar onde, falando sobre... Ai, meu Deus, agora eu vou ter que lembrar, porque senão... Aqui, em Jeremias 42:10, na versão ARC, diz assim: se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei. Se de boa mente. Se de boa mente. Deus não queria que aquele povo ficasse naquela terra com a mente na outra terra, com a mente em outro lugar, com a mente querendo fazer em outra coisa, mas de boa mente, de boa vontade e com o coração aberto, com o coração disposto a obedecer por amor e não por obrigação. Deus não quer que ninguém faça nada a ele por obrigação. Se não fosse assim, a gente não teria livre-arbítrio. Se fosse assim, a gente não teria livre conduta, a gente não teria liberdade, a gente não teria nada. Porque ele não quer nenhum filho que esteja ali na presença dele de maneira forçada.
Ele quer tudo natural. Ele quer que a gente vá até ele por amor. Ele quer que tudo que a gente faça, busque, abandone, que seja tudo por amor. Puro amor a ele. E Pedro vai ressaltar isso aqui. Como crianças recém-nascidas desejam de coração. Não dá pra gente se livrar de maldade, de engano, de hipocrisia, de inveja e de todas as espécies de maledicência se a gente não estiver desejando de coração, puramente. Porque senão a gente vai tentar se livrar dos pecados, da maldade. A gente vai fazer, tipo assim, isso por obrigação, sabe? A força, sem entender o real motivo daquilo, sem vontade de fazer aquilo, né? Porque o nosso espírito ali não vai estar desejando aquilo, mas a nossa carne vai estar dominando. Não vai dar certo. Uma hora a gente vai voltar para aquilo, ou sei lá, o nosso coração vai estar sujo. Não dá certo. A gente tem que entender o que a gente está fazendo e qual é o motivo pelo que a gente está fazendo aquilo. Senão, não vai dar certo. Senão, não vai pra frente. Uma hora a gente vai desistir, a gente vai falar assim, mas não sei nem por que eu tô... Sabe, quando chegar a dificuldade, mas não sei nem o que eu tô caçando aqui. Vou voltar. Pronto, cansei. Não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei qual é o motivo de eu estar aqui, então tchau. E aqui também, Pedro, no mesmo livro, né, que é a primeira carta, tem também aqui do versículo 9, que é o refrão do louvor que a gente ia cantar, acabou não cantando, mas que o grupo de jovens lá da igreja, a gente ensaiou e é um louvor bem legal. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Geração eleita, eis-me aqui. Muitas coisas aqui nesse título. A pedra viva e o povo escolhido. Além do que eu falei do versículo 9. Bem além. Coríntios ou Colossenses. Bora lá. Jesus é pedra viva, que se move, que anda, que nos acompanha. Mas quem precisa se aproximar dele somos nós. Nós precisamos nos aproximar dele. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Essa casa espiritual eu vi como a igreja primitiva, né? Que, poxa, nós somos derivados da igreja primitiva, de lá, de Paulo, desses irmãos, Pedro, é que eu tô confundindo aqui, Pedro, enfim, todos esses irmãos aí. E nós continuamos sendo usados como pedras na edificação dessa casa espiritual, porque estamos dando continuidade no trabalho, não é verdade? E aqui a questão da pedra viva. Aí a gente faz os links lá de 1 Coríntios 10, 4, que fala da mesma água espiritual que todos bebiam, que vinha da rocha, e a rocha era Cristo, que os acompanhava. E a gente volta lá para Números 20, 11, que é de onde Paulo tirou essa referência para poder escrever esse versículo de 1 Coríntios, que foi quando Moisés feriu a rocha ao invés de falar a rocha. Outra coisa que a gente, nesse sentido da pedra, né? No versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, aí a gente pula para o versículo 8. Pedra de tropeço e rocha que faz cair. E aí, logo ele já explica, que é uma coisa assim que a gente já pode entender, né? Mas graças a Deus que ele explica. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para que também foram destinados. Porque lá, o povo lá de Israel estava com a pedra, e principalmente Moisés, né? Que foi quem feriu a rocha. Ele tava lá com a rocha lá, Deus mandou ele falar com a rocha, mas ele tava tão irado, que ele, meteu uma na rocha, igual eu meti nesse papelzinho aqui furado. Aí, ele feriu a rocha, ele desobedeceu a palavra de Deus. Quando a gente desobedece a palavra de Deus, tendo conhecimento, ele recebeu a palavra e desobedeceu a palavra. Quando a gente recebe a palavra de Jesus, a mensagem do evangelho, e desobedece, vira pedra de tropeço, porque Moisés foi castigado por causa dessa desobediência dele. E nós, que obedecemos, que cremos, que para nós, né, confiamos nele e recebemos a promessa de que jamais seremos envergonhados, que isso aqui está fazendo referência a Isaías, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, porque muitos são chamados, né? Aqui, ó, os que não creem tropeçam, porque desobedeceram a mensagem, para o que também foram destinados. Todos recebemos o mesmo chamado, né? Muitos são chamados,
mas poucos são os escolhidos. O novo título aqui agora, eu nem ia falar nada agora. Ele já começa aqui, o título, versículo 11. Amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, que foi o que ele mencionou aqui no primeiro versículo, que foi o que eu tinha explicado, né? Que não é só no quesito os peregrinos que saíram lá do exílio da Babilônia, não, todos nós agora somos peregrinos, porque estamos peregrinando no mundo. E o nosso lar, nossa pátria, a qual retornaremos, é o céu, amados, é o céu, eita glória. Muito bom esse título, Deveres Sociais dos Cristãos, que Pedro vai falar pra gente viver de maneira exemplar no meio dos pagãos, e que para que com a bondade, fazendo bem, a gente silencie a ignorância dos insensatos. E que nós devemos amar os nossos irmãos, temer a Deus e honrar os reis. Honrar e respeitar as autoridades, reis, governantes, por amor a Deus, por causa do Senhor, que é a nossa autoridade suprema e que instituiu todas as outras autoridades da Terra. Por mais que a gente não goste de certas autoridades da Terra, foi Deus quem as colocou lá. Tá? Tem Salmos isso, independentemente de qualquer coisa. Devemos respeitar e ainda por cima honrar. E que também devemos nos alegrar quando sofremos injustamente, porque que honra tem receber açoites por ter feito algo ruim. Mas é louvável para Deus receber açoites e sermos castigados por termos feito coisas boas. Porque Jesus fez isso, né? Ele é o nosso maior exemplo de quem fez isso. Porque não saía engano nenhum de sua boca, ele não mentia, ele não fazia nenhum mal. E mesmo assim, ele sofreu tudo que ele sofreu por nós. Ele não merecia aquilo tudo, né? Ele só fez coisas boas. Então, quando isso acontece conosco, quando fazemos coisas boas, falamos coisas boas e somos chicoteados, somos caluniados, somos açoitados, somos feridos, devemos nos alegrar e saber que isso é algo que orgulha Deus. Não é porque Deus quer ver a gente sofrendo. Não é isso. Mas é porque significa que no mundo de tanta injustiça, no mundo de tantas dores e no mundo de tantas mentiras, nós estamos sendo diferentes. Nós estamos sendo bons, nós estamos sendo luz, nós estamos sendo verdadeiros representantes do reino de Deus, que é um mundo invertido, né? Nós vivemos aqui nesse mundo chamado no nosso planeta Terra, e o planeta de Deus é um planeta invertido, né? É um planeta contrário ao nosso. Então os padrões daqui não são os padrões de lá. E quando a gente traz os padrões de lá pra cá, a gente não deve esperar outra coisa, não é verdade? Porque os padrões são diferentes, as pessoas vão estranhar e vão reagir dessa forma ruim. Então que a gente se alegre com isso, porque assim a gente sabe que nós estamos fazendo o que é da vontade de Deus. Estamos no caminho certo. E para finalizar o capítulo com chave de ouro, versículo 25... Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Eita glória!